Oi, gente, falar sobre o ascomiceto, grupo muito importante para a farmácia, muito importante também para o comércio. São os ascomicetos responsáveis pela fabricação de bebida. Eles são recentes no mundo, são o segundo grupo mais recente, perdendo apenas para o Brasil de omiceto. Esses indivíduos aí, eles já vão ter como característica a ausência de flagelo. Se ele não tem flagelo, já quer dizer que ele não é dependente da água, logo ele é fixo, não sendo levado pela correnteza. A estrutura dele de reprodução é chamada de asco, daí o nome ascomiceto. A reprodução não é cobrada em prova, então não se preocupe quanto a isso, tá bom? Existem hoje, conhecido pelo homem, cerca de 32 mil espécies de ascomiceto. É basicamente um tipo de fungo para cada planta que possa produzir uma bebida alcoólica. Só para você ter ideia a respeito de cana-de-açúcar, são mais ou menos umas 3.500 espécies de cana-de-açúcar. Para cada tipo de espécie de cana-de-açúcar, você vai ter um fungo que vai fermentar e vai gerar uma bebida alcoólica dela. Eles também têm um grupo mais específico para fabricar cerveja, que é a levedura. E o gênero é o Saccharomyces. Vão fabricar cerveja, vão fabricar vinhos e vão fabricar champanhe. Cada uma dessa vai ter uma especificidade, porque ela vai ajudar a fabricar um álcool com certo teor. E para isso ela vai depender, logicamente, do açúcar presente na planta. Aqui um exemplo do grupo de leveduras. São 5 leveduras diferentes que vão originar álcool de 5 vegetais diferentes. Então você percebe que a coloração muda, também vai mudar o sabor e também vai mudar o teor alcoólico, que é muito importante para a indústria. Quando se fala em indústria, não pode se esquecer, logicamente, da Ambev. Um mero exemplo, que no ano de 2019 a Ambev lucrou quase 2 bilhões de reais. Lucro, gente. Quando se fala lucro, você está falando apenas aquilo que é positivo de sobrou. No entanto, ela movimentou só com exportação quase 242 bilhões de reais. A Ambev emprega mais de 50 mil empregos diretos, aí tem quase 50 mil empregos indiretos também. Só na nossa cidade, na cidade de Manaus, ela tem mais ou menos uns 7.500 empregos diretos, fora os empregos indiretos, né? Dentro do grupo dos ascomicetos vão ter os deuteromicetos. É um grupo chamado de fungos errados, fungos antigos. Esses grupos aí, eles são considerados imperfeitos porque ele não tem uma reprodução conhecida. Essa reprodução dele, por não ser conhecida, é em virtude dos ciclos de vida. Ele vai ser alternado com sexuada e assexuada. Mas como não se conhece o indivíduo assexuado, não dá para você falar que conhece o ciclo de reprodução dele. Logo, isso daí não vai ter como cair na prova. Por quê? Porque a ciência não conhece o ciclo de vida completo dele, mas eles são muito importantes. A importância deles principalmente vai estar associada com a fabricação de medicamento antibiótico graças à penicilina. Dois são gêneros muito importantes: o penicillium por fabricar remédio e o aspergillus por propiciar o surgimento de câncer. Isso, enquanto um cura, o outro acaba com a gente. Quando se fala em penicilina, você pensa apenas em um remédio, mas não é. A penicilina ela tem vários derivados e cada derivado vai ter uma importância. Entre eles, por um exemplo, é função da penicilina ou é derivada da penicilina a amoxicilina, a ampicilina e a pivampicilina. Todos eles terminam com cilina. Entenda como funciona. A penicilina ela vai originar o Bezentacil. Bezentacil você já deve ter tomado aí quando estava com uma inflamação bem grave, mas ele não vai atuar em todo tipo de doença. Basicamente, ele vai combater infecções causadas por bactérias. E essas infecções podem, inclusive, estar localizadas na nossa garganta. Mas entre aquelas mais graves que vai ajudar a combater vai ser a sífilis. A sífilis que causou uma mortandade imensa de pessoas quando a indústria começa a despontar. Bezentacil então surge para tentar minimizar esse problema daí, mas logicamente bem depois da pandemia que houve de sífilis pela Europa. Ainda vai ser usado para combater a amidalite que ocorre nas nossas gargantas. Professor tem amidalite o tempo todo.
Então, vez ou outra, professores têm que tomar bezetacil ou vão ter que tomar um antibiótico mais leve. Separei para vocês quais são esses antibióticos e como eles vão atuar. Primeiro, a amoxicilina ela vai ser usada basicamente para as infecções que vão ocorrer nas vias aéreas. Então, você vai ter doenças como bronquite, amidalite, sinusite. A amoxicilina é mais leve, mas ela também pode ser usada no tratamento de infecções do trato urinário, logicamente para mulheres, ou para algum tipo de doença que possa ocorrer na pele. Então você percebe que a amoxicilina ela vai ser usada para tecidos mais finos, que logicamente entram em contato com muitos tipos de bactérias no dia a dia. Já a ampicilina não. A ampicilina ela merece um cuidado maior, porque ela vai atuar dentro do sistema respiratório com problemas mais graves, entre eles problemas como gonorreia e problemas como meningite. Ela também vai atuar no combate a infecções que possam ter no nosso trato digestório. Então, a ampicilina ela já vai atuar quando a pessoa está com um problema bem grave. Por um exemplo, ela sofre uma cirurgia e para evitar que ela tenha infecção, ela toma ampicilina. A pivampicilina ela já vai ser responsável por atuar em infecções que vão estar próximas dos nossos ossos ou nas articulações. São infecções que vão se aproveitar da quantidade de cálcio, mas ela também é usada para o combate de pneumonia, sífilis e problemas do coração. Você percebe que a pneumonia aparece em todas elas, mas a pneumonia não é uma coisa apenas. Ela pode ser pneumonia causada por vírus, então você vai ter vários tipos de vírus, ou pneumonia causada por bactérias, vários tipos de bactérias. A pneumonia viral ela é facilmente tratável, coisa de uma semana. Já a pneumonia bacteriana, a pessoa tem que ficar internada por no mínimo 2 semanas. E outro remédio aí muito comum no nosso dia a dia é a fluoxacina, ou fluoxacilina. Ela vai ser responsável por atuar no combate das doenças basicamente na garganta, inclusive causadas por estreptococos. Para você que fala demais, vai tomar essa daí ou amoxicilina vez ou outra. É errado consumir antibióticos sem receita médica. Eles vão fortalecer bactérias ou fortalecer vírus. Daí, quando você toma um medicamento para combater um vírus, no teu corpo ele vai estar muito mais resistente porque você toma antibióticos sem receita. O aspergilo, gente, ele pode causar câncer. Então, enquanto o penicillium vai ser favorável, o aspergillus vai ser muito negativo no corpo do ser humano.